Você já percebeu como passamos a vida esperando que algo aconteça, uma mudança, um sinal, uma ajuda divina, como se o poder estivesse sempre do lado de fora? Mas e se tudo o que você busca já estiver dentro de você, aguardando apenas o momento certo para despertar? Talvez o universo nunca tenha sido um lugar distante a ser alcançado, mas uma extensão viva da sua própria consciência. E tudo o que você chama de milagre não venha de cima, nem de fora, mas do ponto mais silencioso dentro do seu ser. Joseph Murphy dizia: "Você é o operador do poder, não a vítima das circunstâncias." E Joe Dispenza complementa: "Sua mente é o campo onde o universo se reorganiza em resposta ao que você sente como verdade." Este vídeo não é sobre aprender a pedir, é sobre lembrar que você já é o canal por onde o poder flui. Porque o que você chama de realidade não é o que acontece fora de você, é o reflexo do que vibra dentro. Existe uma dor sutil, quase invisível, que acompanha a maioria das pessoas, a sensação de que a vida depende de algo externo. Acreditamos que o destino se move quando alguém nos ajuda, quando o universo permite, ou quando Deus, visto como uma força separada, decide agir. Mas e se essa crença for exatamente o que bloqueia o fluxo da criação? Joseph Murphy ensinava que a mente é o único operador do poder criador. Não existe força externa capaz de alterar sua realidade sem o seu consentimento vibracional. Tudo o que você experimenta é o espelho daquilo que está impresso no subconsciente, o registro invisível das emoções que você repete, consciente ou não. Joe Dispenza explica isso pela neurociência espiritual. O pensamento é energia elétrica, a emoção é energia magnética. Juntas elas criam o campo eletromagnético que modela o que chamamos de realidade. Mude a frequência interior e o campo externo não tem escolha, a não ser responder. A consciência é o projetor, o mundo apenas a tela. Você pode trocar o cenário 1000 vezes, mas até que o filme dentro mude, a história será sempre a mesma. O propósito deste ensinamento não é ensinar a pedir, mas a lembrar. Lembrar que o poder não se recebe, se desperta, e que o que chamamos de milagre não é exceção, mas a manifestação natural da coerência entre mente, emoção e espírito. Quando essa coerência acontece, o invisível se alinha, a energia responde e o universo se curva diante de quem se recorda. O Criador nunca esteve fora, sempre foi você. A mente humana aprendeu a terceirizar o poder. Desde cedo, foi ensinada a te buscar fora, nas pessoas, nas circunstâncias, na sorte ou até em Deus, visto como uma entidade distante. Mas enquanto você acreditar que o poder está fora, continuará vivendo como refém daquilo que acontece ao redor. Joseph Murphy alertava que a fé terceirizada é a raiz de toda limitação. Ele dizia: "Nada muda até que você mude sua crença." Essa é uma das leis mais sutis da mente. Você não manifesta o que deseja, manifesta o que acredita ser verdade. O universo não é uma força que traz ou tira coisas de você. Ele apenas reflete, com exatidão, o que a sua consciência sustenta como realidade. Enquanto você esperar que o mundo mude para então se sentir em paz, a paz continuará parecendo inalcançável. O bloqueio vibracional nasce da passividade espiritual, da crença de que o universo vai resolver ou que alguém vai abrir o caminho. Essas ideias adormecem o poder interno e alimentam a sensação de impotência. Mas o que Murphy ensinava é o oposto. Você é o operador do poder criador. O mundo reage à sua vibração, não aos seus pedidos. Joe Dispenza confirma isso pela neurociência. O cérebro só cria novos caminhos quando há mudança emocional. Sem emoção nova, nenhuma reprogramação acontece. Por isso, desejar algo sem alterar o estado interno é como tentar plantar uma nova semente em um solo já exausto. Nada floresce. A transformação exige envolvimento vibracional. A emoção é o sinal que informa ao universo que algo mudou. Quando a mente sente o novo estado como real, as sinapses se reorganizam, o campo energético se ajusta e o invisível começa a responder. Murphy dizia que esperar resultados sem mudar crenças é como querer ver um novo reflexo sem mudar o rosto diante do espelho. Você pode trocar o espelho quantas vezes quiser, mas a imagem será sempre a mesma enquanto o modelo interno não for alterado. Essa é a ilusão mais perigosa, esperar que a salvação venha de fora.
Porque o que você chama de fora é apenas o reflexo da sua vibração. Nada muda externamente até que a consciência decida mudar por dentro. O universo não traz o que você quer, ele reflete o que você é. E quando o ser humano entende isso, deixa de ser pedinte e se torna criador. O que você pensa não desaparece no ar. Cada pensamento que nasce em sua mente emite uma assinatura energética, uma onda sutil, mas real, que se propaga pelo campo quântico. E esse campo é o tecido invisível de onde toda a matéria emerge. Joseph Murphy chamava isso de lei da subconsciência. Ele dizia que o subconsciente é como um solo vivo, fértil, que aceita qualquer semente, boa ou má, e a reproduz em forma. Nada acontece por acaso, tudo é consequência de uma causa interna. A mente é o campo criador, e a realidade é apenas o eco dessa criação. Joe Dispenza descreve o mesmo fenômeno em termos científicos. Para ele, os pensamentos são sinais elétricos emitidos pelo cérebro e as emoções são sinais magnéticos emitidos pelo coração. Juntos, formam o campo eletromagnético pessoal, uma espécie de assinatura vibracional que interage com o campo universal. Aquilo que você pensa e sente simultaneamente é transmitido ao universo como uma ordem energética. O problema é que muitos pensam positivo, mas sentem medo. Essa incoerência vibracional impede a criação consciente. É como tentar sintonizar duas rádios ao mesmo tempo. O som se torna ruído e nada se manifesta com clareza. Murphy dizia que a harmonia entre pensamento e sentimento é a prece perfeita. Quando ambos estão alinhados, o subconsciente aceita a ideia como verdadeira e começa a reproduzi-la. Nesse momento, a vibração se transforma em evento. O invisível se condensa em forma e o que era apenas ideia ganha densidade no mundo físico. O campo quântico responde à coerência, e coerência é quando a emoção confirma o pensamento, quando o corpo acredita naquilo que a mente afirma, quando a palavra e o sentimento caminham na mesma direção. Pense no universo como um espelho líquido, sensível à vibração. Ele não escuta palavras, mas frequência, e a sua frequência é determinada não pelo que você deseja, mas pelo que você sente ser verdade. Mudar a vibração é mudar o diálogo invisível que você mantém com a criação. Antes de tentar manifestar algo, alinhe a emoção à intenção. Não pense como um pedinte, pense como um criador. O pedinte pede de fora, o criador comanda de dentro. E o universo, fiel às leis que o sustentam, responde sempre ao comando mais coerente. Murphy dizia que a oração não é súplica, é reconhecimento. Não é trazer algo, é aceitar o que já é. Quando essa aceitação se estabelece, o campo se reorganiza e o que parecia distante se aproxima naturalmente, como ferro atraído por um ímã. O campo invisível é a ponte entre o pensamento e a forma. Ele não julga, não interpreta, apenas obedece. E o que ele obedece é a vibração dominante. Quando o pensamento e a emoção se tornam um, a matéria responde como reflexo inevitável. Muitos acreditam que basta desejar algo com força para que o universo responda. Mas o universo não responde ao desejo, responde à identidade. A mente subconsciente não manifesta o que você quer, manifesta o que você acredita ser. Joseph Murphy explicava que o subconsciente é totalmente neutro. Ele não cria o que você pede, cria o que você aceita. E aceitar é mais do que repetir uma ideia, é senti-la como verdadeira. Ele dizia, você não atrai o que deseja, mas o que acredita ser verdade sobre si mesmo. Aqui reside o fator silencioso que sabota a maioria das manifestações. A dissonância entre o que a pessoa quer e o que ela acredita merecer. Desejar prosperidade enquanto se sente indigno dela é como tentar acender uma vela com o pavio molhado. A intenção está ali, mas a energia não encontra combustível suficiente para se manter acesa. A neurociência explica essa contradição. O cérebro é moldado por redes neurais habituais, padrões emocionais e mentais que definem a percepção de quem você é. Enquanto essas redes estiverem presas à identidade antiga, nenhum novo resultado pode se sustentar, porque, biologicamente, o corpo continua emitindo o mesmo sinal vibracional do passado. Joe Dispenza descreve isso como o loop da personalidade. A mente pensa uma coisa, mas o corpo sente outra, e o corpo, sendo a mente inconsciente, vence sempre.
Por isso, mudar a mente exige mais do que pensamento positivo. Exige uma nova emoção que reescreva o corpo, uma nova vibração que atualize a identidade. Murphy dizia que a fé não é acreditar em algo externo, mas aceitar internamente que o que você deseja já é verdade. Quando essa aceitação acontece, o subconsciente deixa de resistir. O pedido se torna estado e o estado se torna realidade. A forma mais poderosa de mudar a vida é reescrever o próprio eu. Não com esforço, mas com lembrança. Lembrança de que você é, sempre foi e sempre será uma extensão da consciência criadora. Você não manifesta coisas, manifesta versões de si. O universo não entende pedidos, entende frequências. E a frequência mais forte que você emite é a da identidade. Se você se vê pequeno, a vida se reorganiza em torno da limitação. Mas se você se recorda como criador, a mesma energia que sustenta as estrelas começa a agir através de você. Imagine o universo como um espelho vibrante. Ele não responde ao que você grita, mas ao que você vibra em silêncio. E quando o seu silêncio interior afirma, "Eu sou o Criador", a realidade inteira se curva a essa lembrança. O segredo não está em desejar diferente, mas em sentir-se diferente enquanto deseja. O que muda o mundo não é o sonho, é o ser que sonha. Nem todo desejo é sagrado. Alguns nascem da carência, outros do medo de perder. E há aqueles que brotam do silêncio. Esses são os verdadeiros. Joseph Murphy ensinava que o desejo autêntico é sempre acompanhado por paz. Não há ansiedade, nem pressa. Há uma certeza suave, uma sensação de que algo dentro de você apenas reconheceu o próximo passo. Esse tipo de desejo não é uma busca por preencher um vazio, mas um chamado da consciência para expressar mais da sua própria essência. O ego deseja para compensar, a alma deseja para expandir. O ego quer provar algo, a alma quer recordar o que já é. Joe Dispenza explica que, quando o coração e o cérebro entram em coerência, surge um estado de harmonia mensurável no campo eletromagnético humano. Esse estado é o selo vibracional da criação consciente. É o ponto em que o desejo deixa de ser esforço mental e se torna fluxo natural. A confusão nasce quando confundimos intensidade emocional com certeza interior. Gritar não é o mesmo que acreditar. Muitos clamam por transformação com a energia do medo, e o medo, sendo vibração de resistência, fecha as portas do campo criador. Murphy dizia: quando o seu desejo está em harmonia com o seu sentimento, o universo conspira sem resistência. A emoção coerente é o idioma que o subconsciente entende. Não é a força da vontade, mas a pureza da vibração que cria. Há uma diferença entre querer e estar pronto. O querer é uma projeção, algo no futuro, distante. O estar pronto é um estado de consciência, é sentir agora o que antes se esperava depois. Nesse ponto, o desejo deixa de ser pedido e se torna confirmação. Pergunte a si mesmo, em silêncio: esse desejo nasce do medo de perder ou da alegria de criar? A resposta vem sem palavras, mas com vibração. O que vem da alma traz expansão. O que vem do ego traz contração. Quando o desejo é chamado da consciência, ele carrega leveza. Ele não te empurra, te atrai. E à medida que você se alinha a essa frequência, o universo começa a agir de forma sutil, abrindo caminhos, aproximando pessoas, inspirando decisões. A coerência entre o que se deseja e o que se é cria o campo da manifestação natural. E nesse campo, a vida não acontece por esforço, acontece por ressonância. O desejo verdadeiro é o sopro do divino pedindo passagem através de você. E quando você o acolhe com fé e serenidade, não há resistência possível. A criação simplesmente acontece. Há uma diferença profunda entre pedir e permitir. O pedinte olha para o alto e suplica. O Criador olha para dentro e reconhece. O pedinte espera. O Criador permite. E essa simples mudança de direção, do fora para o dentro, é o que transforma o ser humano comum em canal da própria divindade. Joseph Murphy dizia: Deus em você é o poder que realiza. Ele não está distante, observando o destino dos homens. Ele é o próprio princípio criador, pulsando em cada célula, em cada pensamento, em cada respiração consciente. Quando o indivíduo se reconhece como expressão desse poder, a oração deixa de ser súplica e se torna comunhão.
O erro inconsciente da maioria é imaginar o divino como um ser separado, alguém que concede bênçãos a quem merecer. Mas essa crença cria resistência, porque reforça a ideia de falta e distância. O subconsciente, obediente, traduz esse sentimento em atraso, espera e impotência. A verdadeira autossuficiência espiritual nasce da lembrança de que tudo já existe em potencial. Nada precisa vir de fora. Tudo já está presente, esperando aceitação. O campo quântico não cria do nada. Ele colapsa possibilidades em resposta à vibração dominante da consciência. Joe Dispenza explica que a mente coerente é como um transmissor. Ela emite uma frequência tão clara que reorganiza as partículas do campo ao seu redor. Mas para emitir nessa frequência, é preciso abandonar a postura do pedinte, porque quem pede, confessa carência, e quem confessa carência, confirma a ausência. Ser o canal é permitir que o fluxo criador se manifeste através de você. É deixar que a inteligência divina opere sem resistência. É saber que o milagre não é algo que acontece para você, mas algo que acontece por meio de você. Murphy dizia que o poder criador precisa de um meio de expressão, e esse meio é a consciência desperta, livre de medo, de dúvida e da necessidade de controlar o resultado. O verdadeiro Criador não implora pela luz, ele acende a chama, e quando a chama acende, a escuridão se transforma em cenário, não em obstáculo. Ser o canal é um estado de rendição consciente. É quando a mente humana reconhece que não precisa comandar o universo, apenas alinhar-se com ele. Nesse estado, tudo o que antes parecia impossível começa a acontecer com naturalidade, porque não há mais separação entre o eu e o campo que cria. O pedinte tenta convencer o universo, o canal apenas se recorda de quem é, e essa lembrança é o suficiente para mover montanha. O segredo da autossuficiência espiritual é silencioso, porque não exige palavras, apenas vibração. E quando essa vibração é de unidade, o universo inteiro conspira a favor de quem deixou de pedir para começar a ser. A maior revelação espiritual não é descobrir algo novo, é lembrar o que sempre esteve aí, que o poder criador que move estrelas e mares é o mesmo que pulsa silenciosamente dentro de você. Joseph Murphy dizia: você não precisa convencer Deus, precisa apenas convencer a si mesmo. E essa frase contém o segredo de toda manifestação consciente, porque o universo não responde a pedidos, responde a estados. Ele não entrega recompensas a quem suplica, mas reflete, com precisão, a consciência de quem sabe. Neville Goddard ensinava que a consciência é a única realidade. Tudo o que existe, visível ou invisível, é projeção do que a mente aceita como verdadeiro. O mundo externo é apenas a tela, a consciência é o projetor. E quando a imagem dentro muda, a realidade fora se reorganiza para espelhar a nova vibração. Manifestar, então, não é conquistar, é recordar. Recordar que o divino nunca esteve fora, que a abundância não é privilégio, mas natureza, que o amor não é uma busca, mas uma presença que sempre foi sua. O ser humano passa metade da vida tentando encontrar o poder, sem perceber que o poder sempre o habitou. E quando finalmente para de procurar e começa a reconhecer, o milagre deixa de ser evento e se torna estado. Joseph Murphy comparava isso à semente que se recusa a crescer. Ela já contém toda a árvore, mas resiste por medo de se romper. Assim também é a mente humana quando se esquece de quem é. Se algo dentro de você vibrou enquanto ouvia estas palavras, talvez não tenha sido emoção, talvez tenha sido lembrança. Lembrança de que o poder que cria mundos também habita em silêncio dentro do seu coração. Cada pensamento que você sustenta, cada emoção que escolhe alimentar, é um diálogo invisível com o universo. E ele responde, sempre, não como punição ou recompensa, mas como reflexo daquilo que você acredita ser. Permaneça nesse estado de presença por alguns instantes. Perceba como há um campo que te escuta, que te envolve, que traduz o que você sente em realidade. Esse campo é o mesmo que Joseph Murphy chamou de mente subconsciente e que a ciência hoje chama de campo quântico. Quando você muda o modo de sentir, o universo muda o modo de responder. É simples, silencioso e absoluto. E se o que foi dito aqui tocou algo em você,
Permita que essa vibração continue viva. Compartilhe essa consciência. Espalhe essa luz. Porque cada vez que alguém desperta para o poder que carrega dentro de si, a humanidade inteira se eleva um pouco mais. Você não está sozinho nesse caminho. Há milhares de almas lembrando ao mesmo tempo que a criação não é um milagre distante. É o seu estado natural. Até o próximo encontro, onde continuaremos a expandir o mesmo propósito. Recordar quem somos e relembrar o que o universo sempre quis nos dizer. O campo criador aguarda apenas a lembrança. A partir desse instante, toda palavra, todo pensamento e toda emoção podem se tornar instrumentos de criação consciente. Não há necessidade de esforço, porque o que cria não é o desejo, é o estado de ser. Neville dizia: assumir o sentimento do desejo realizado é a ponte para o milagre. E esse sentimento nasce quando o coração e a mente entram em harmonia, quando a fé deixa de ser tentativa e se torna certeza suave, quando o silêncio interior diz: eu sou. Não eu serei, nem eu quero ser, mas eu sou. Porque nesse instante, o tempo se dissolve, o campo responde e o universo inteiro se curva à sua lembrança. O poder criador não está acima, nem fora. Está onde o silêncio encontra a imaginação, onde o pensamento toca o amor, onde a consciência se recorda de si. Quando você desperta para isso, não há mais separação entre você e o milagre. Você se torna o milagre, e o universo, grato por finalmente ser reconhecido, passa a se manifestar através do seu coração desperto.